Certa coruja tinha uma amizade, uma aliança com a águia. As duas eram como se fossem amigas, entre aspas. A coruja então resolveu fazer um pedido para a águia. Dona Águia, já que a gente se conhece há algum bom tempo, somos amigas, eu gostaria de fazer um pedido para a senhora. A dona Águia disse mais que rapidamente, então respondeu, então pode fazer o pedido, dona Coruja. Dona Coruja disse, senhora dona Águia, eu estou com os filhotinhos, coisa mais linda, maravilhosas. Estão lá no ninho, têm os bicos perfeitos, os olhinhos são coisas mais lindas. Meus filhos são muito maravilhosos. Eu gostaria que a senhora, quando fosse caçar, a senhora passasse distante, passasse longe, e não chegasse próximo do meu ninho. A dona Águia, ela ouviu a dona Coruja e concordou. Tudo bem, dona Coruja, eu vou respeitar esse pedido da senhora. Passou algum tempo, a dona Águia resolveu caçar. E ela passou próximo de algum ninho e quando ela observou, aquele ninho tinha várias avezinhas, né? Várias corujinhas ali. No olhar da águia, aquele bichinho era muito feio. Os olhinhos eram esquisitos, o bico era esquisito. E ela tinha esquecido do pacto com a coruja, na realidade, né? E é claro que quando ela viu aquelas corujinhas, ela achou muito estranho. Não achava que seria filhos da dona coruja. E mais que rapidamente ela devorou aqueles filhotes. Passou algum tempo, a dona coruja chegou a dona Águia. Dona Águia, eu disse para a senhora que não era para a senhora comer meus filhotes. A senhora foi lá e comeu meus filhotes. Daí a dona Águia respondeu a dona coruja. Senhora dona coruja, a senhora disse que os seus filhos eram coisas mais lindas, que os bicos eram maravilhosos, que os seus olhos, mas eu não vi nada disso. Se a senhora fosse sincera pelo menos, falasse pelo menos a verdade, fosse sincera, eu não ia atacar os seus filhotes. Mas como a senhora omitiu, como a senhora contou somente o seu ponto de vista, que eles eram lindos, eram maravilhosos, eu não imaginava que eram eles, eram muito feinhos. Eu estava com muita fome e eu devorei. A dona Águia ficou desesperada. Queridos, essa é uma lição que a gente pode levar para a nossa vida. Nunca queira passar a mão em cima de coisas que você sabe que não é. Do seu ponto de vista pode ser lindo, maravilhoso. Tem um ditado que diz, as pessoas chegam a dizer assim, ou pai coruja, ou mãe coruja, porque aos olhos dos pais, os filhos são maravilhosos, eles fazem as coisas perfeitas. Não existe imperfeição nos olhos de muitos pais e mães. Quando existe o pecado, quando existe o erro, muitas vezes não corrige. Isso tem acontecido em muitos lares da nossa nação e pelo mundo afora, isso tem acontecido. Falta repreensão e muitas vezes a pessoa se confronta com situação como essa. Então eu quero dizer que muitas pessoas estão qualificadas como águias e outras como coruja. A águia, com desejo de comer, não respeitou o pacto nem a aliança. A coruja, passando a mão em cima do erro, ou omitindo, ou deixando de falar a verdade, ou falando somente aquilo que ela queria ver. Tem pessoas que são assim, só fala aquilo que acha que é. Ela não ouve outras pessoas, não ouve conselhos, não ouve amigos, não ouve o seu pastor, não ouve o ministro, não ouve a palavra, não ouve Deus. E muitas vezes passa a mão em cima do erro. Aconteceu isso em Israel. Os filhos de Eli, a Bíblia diz que Hófni e Finéias, eles pegavam o que era do Senhor, que era do sacrifício, era melhor, que era do Senhor, eles pegavam. E Eli fazia vistas grossas para com seus filhos. Os filhos de Eli prostituíam na porta do templo. Queridos, isso é gravíssimo diante do nosso Deus. Tem um ditado que diz assim, que filho de peixe, peixinho é. Mas eu digo para você, filho de crente, crentinho não é. São diferentes, cada um tem uma natureza. Eu digo para você uma coisa, o inimigo ele luta contra a natureza do homem. Ele luta no seu interior. Na mente do homem existe uma batalha, e cada um tem sua batalha. O pai, a mãe, os filhos, a pastora, o obreiro, o diácono, o ministro, o presbítero, independente do ministério, independente se é do ministério de louvor, independente se ele é cristão ou não, existe essa batalha. É uma batalha espiritual, e todos os dias vai vir adversidade sobre essa pessoa, sobre a sua vida. E muitas vezes as pessoas querem passar a mão em cima do erro, em cima do pecado. Ao invés de confessar, ao invés de assumir, ao invés de falar a realidade. Porque muitas vezes quando não fala a realidade, quando não confessa, porque a Bíblia diz que aqueles que confessam alcançam misericórdia. Se você confessa o seu pecado para Deus, para o Senhor, e não faz mais, você alcança misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias pelas manhãs.
Então, todos os dias de você pedir misericórdia, pedir perdão. Mas não volte a fazer o pecado que você tinha feito outrora. Então, eu vou ler a palavra de Deus para você nesse momento. Vamos meditar nesse momento a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre o pecado. Lá em primeira carta de João 3, está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele quem? Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. A Bíblia diz lá em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. O pecado do homem faz separação entre Deus e o homem. Quando Deus olha para o homem pecador, ele não vê o homem, ele vê o pecado. Porque uma vez que Adão e Eva caíram no pecado, o homem ficou enfermo, a nossa carne ficou enferma. O homem já nasce no pecado. Por isso que o ser humano precisa de um Salvador, chamado Jesus Cristo, que morreu lá na cruz, derramou o seu sangue para morrer, para purificar a todos quantos creem no seu nome. Por isso você tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador e reconhecer que você é um pecador e aceitar Jesus e não voltar a praticar mais o pecado. O que acontece muitas vezes é que a pessoa está tão envolvida no pecado, tão envolvida no erro, que a pessoa não tem força de largar, não tem força de largar o vício, não tem força de largar o tabagismo, não tem força de largar a bebida alcoólica, não tem força de largar as drogas. Eu digo para você uma coisa, você vai encontrar força somente em Jesus. Somente em Jesus. Não é em vãs filosofias, não é em palavra bonita, não é em palavra positiva. Não, somente em Jesus você vai encontrar a solução. Certa feita, vou contar uma outra ilustração. Certa feita tinha um corvo que ele estava comendo a carniça próximo a uma correnteza que estava para se estourar, uma barragem. Próximo à barragem estava para se estourar. As pessoas avisavam: ó corvo, vai estourar a barragem. Largue dessa carniça, largue disso, o corvo, mas está tão boa, está tão gostosa. E passou-se o tempo e a barragem estourou. Muitas pessoas, muitos animais avisavam o corvo, mas ele continuava comendo. Até que então a barragem estourou e veio então aquela água tomar conta de tudo aquilo onde o corvo estava. Mas antes de chegar a água, o corvo continuava comendo. E ele olhava a água se aproximando. E ele estava achando gostoso aquela comida. Não, peraí, dá tempo ainda. E o corvo comia. Estava distante e as pessoas avisavam, os animais avisavam: o corvo está chegando, a correnteza, a água está vindo, a represa estourou. Não, mas vai dar tempo. E o corvo comia. Até então que chegou a água e tomou conta daquele corvo. E matou. Ele morreu. Ele morreu inundado por aquelas águas. Foi avisado. Muitas pessoas estão assim, estão tão inundadas no pecado, estão tão aprofundadas no pecado, estão comendo, estão se alimentando da carne, das coisas dessa vida. Quando falo carne, não falo carne comestível, não falo carne de animais, eu falo a carne do homem. O homem ele deve viver no espírito e não na carne, não na mentalidade carnal. Quando eu falo carne, eu falo mentalidade humana. Eu não falo carne física normal, é a mentalidade humana, mentalidade carnal, mentalidade do homem. Quando o homem anda na filosofia humana, na mentalidade, naquilo que aprendeu, naquilo que estudou, e muitas vezes deixa de seguir a palavra de Deus. Paulo já advertia Timóteo, dizendo assim: ó Timóteo, foge das fábulas, foge das vãs filosofias que corrompe o homem. Olha que Paulo, ele era um homem poliglota. Desculpa, ele era um homem poliglota. Ele falava mais de 5 idiomas. Ele discursou no Areópago, lá na carta de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, ele discursou para os gregos. Os gregos ficavam boquiabertos de tanta sabedoria que tinha o apóstolo Paulo. E ele chega a dizer, ele chega a falar sobre isso para Timóteo, para fugir das vãs filosofias, dos comentários fora da palavra de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que consultam, lê tantos livros, tantas coisas, que a sua cabeça vira uma salada. Eu não estou dizendo que você não pode estudar, eu não estou dizendo que você não pode ler outros tipos de livros. Sim, leia, estude, mas priorize a palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus, busque a palavra de Deus e se revista do poder em Cristo Jesus. Se revista na oração, no jejum, na palavra. Deus, o Espírito Santo vai te iluminar, vai esclarecer, ele vai te ensinar. O Senhor Jesus mesmo disse que o Espírito Santo, ele viria para ensinar. Eu irei para o Pai, mas enviarei o Consolador. Ele vos ensinará acerca de tudo. Então você tem o Espírito Santo para te ensinar, para falar para você o que é errado, o que é correto. Amém? Queridos, fique com essa palavra. Que você não seja como esse corvo, que não seja também como a coruja e nem como a águia. 3 aves totalmente diferenciadas, né? A águia, a coruja e o corvo. Nessa ilustração, todas elas estão erradas. Porque uma fez um pacto e não cumpriu. A outra fez um pacto com quem não deveria fazer
sendo ingênua demais, ou fez um pacto com o erro, com o pecado. E o outro comeu demais a carniça, se aprofundou demais nas coisas dessa vida e não observou o perigo que estava por vir. Então que você não seja nenhuma dessas três, que você seja prudente. A Bíblia diz, sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Tenha qualidades maravilhosas que foi dado por Deus para ser prudente. Qualidade da águia, qualidade da coruja, o corvo também tem suas qualidades, mas o que eu citei aqui agora foi situações negativas dessas três aves. Uma estava aprofundada na carniça, o outro fez pacto com o próprio mundo, e a outra, ela não cumpriu o pacto. Então que você possa ser sincero, fiel com Deus, ser esclarecido, iluminado pelo Senhor, pela palavra de Deus. Amém? Eu sou o pastor Reinaldo Marques, gostaria que você deixasse o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, aí tem um sininho, se não tiver o sininho, está escrito assim, se inscreva, vou ter um prazer imenso de ter você como inscrito. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima.